Irmãos, então aqui é uma carta, né, para o povo de Deus. Então por isso que usa essa expressão, o apóstolo Paulo está usando essa expressão, irmãos. Então ele diz aqui, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Ele está nos chamando aqui, igreja, para pensar. Para pensar no que nós éramos antes de sermos chamados. Um minutinho para você pensar. Como você era quando você foi chamado. Como eu era. Pensa. Ok. Aí ele diz, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. É verdade? Poucos de nós aqui éramos sábios, de nobre nascimento. Mas Deus, versículo 27, que top, olha que lindo. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante. Nós não estávamos aqui quando deu abertura à série. E foi o pastor Luiz Fernando que deu abertura no culto da manhã. E nós estávamos lá naquela cidade lá, assistindo o culto e glorificando Jesus, pastor Luiz. Que é isso aqui, ele dando testemunho. Que segundo o mundo nós não tínhamos valor. Para o mundo nós não éramos ninguém. É loucura. Alguém chegou para a dona Sebastiana, minha mãezinha, que hoje está na glória, e disse para ela, dona Sebastiana, nenhum dos filhos da senhora vai dar em nada. Nós éramos 11. Nenhum vai dar em nada os filhos da senhora. Mas essa aí, que era eu, apontou assim, ó, essa aí é a que vai dar mais dor de cabeça para a senhora. Loucura! A Eliana hoje pregando o evangelho. Luiz Fernando pregando o evangelho. Irmão Samuel servindo a Jesus na igreja. Irmã Solange Maria. Estéfana adorando a Deus com o esposo e as filhas. É loucura! Mas o apóstolo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, Deus escolheu o que era insignificante para o mundo. O que não tinha valor para o mundo. Era insignificante, desprezado, e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele, aleluia. Você pode levantar a sua mão e declarar, foi na iniciativa de Deus. O meu chamado, a minha escolha, foi iniciativa de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ele nos amou primeiro, Ele nos quis primeiro, foi iniciativa dEle. Que vocês agora estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor Jesus. Glorie-se no Senhor. Se tem algum motivo de glória no nosso coração, amados, é em Jesus. Eu sou o que sou por causa de Jesus Cristo. Tira Jesus Cristo da minha vida. Tira Jesus Cristo da sua vida. Você vai ver onde nós vamos parar.
a diferença. Igreja viva, você vai ficar chocado, mas eu preciso falar. A única diferença entre nós e aquele malfeitor, e aquele drogado, e aquela prostituta que está lá jogado na rua, nos vícios, na bebedeira, está perdido. A única diferença entre nós e eles é Jesus Cristo. Quem concorda? Quem concorda? A gente não pode ficar sem Ele. Ele é tudo em nós. Então, se temos alguma glória, vamos nos gloriar no Senhor. Vamos agradecer a Ele, vamos nos alegrar nele. E eu quero começar esse nosso assunto com essa frase, primeira frase, para que a igreja possa despertar a mente e entender o que o Pai quer nos falar aqui. Eu fiz muitas, o Senhor nos entregou muito, né? Aqui talvez não dê tempo de explanar tudo, mas eu sei que a porção que a gente precisa vai ser entregue. Quem crê? Amém? Olha, a primeira frase diz assim, ó: cuidar da aparência é necessário. Quem concorda? Mas não podemos nos deixar dominar por esse objetivo, né? Cuidar da aparência é importante. Eu não posso vir aqui diante de uma igreja linda, um povo de Deus maravilhoso. Essa igreja tem um povo lindo, um povo educado, um povo sorridente, um povo amoroso. Agora você imagina, eu vim aqui com roupa rasgada, cabelo despenteado, sapato furado, irmã Zelma, e ficar aqui diante de vocês. Tem certeza, irmãos, vocês iam procurar outro lugar. Porque lá o nosso texto da mensagem é 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 17. Deus vê o quê? O coração, mas o homem, a aparência. Tem certeza que quando eu subir aqui, você já fez um check-up. Principalmente mulher. Dá um pss. Vocês não sabem. Quando a gente chega aqui, a gente vê vocês fazendo um exame, né? Então, a nossa aparência, ela glorifica Jesus, mas eu não posso colocar nela todo o meu objetivo de vida. Eu não tenho tempo de orar, porque eu estou na academia, tenho que ficar musculoso ou musculosa, tem que, né, a minha aparência. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, porque eu preciso ficar postando toda hora algo meu. Afinal de contas, eu tenho milhões de seguidores. Se eu parar um dia de postar, a minha imagem vai ficar meia, o outro vai passar na minha frente. Por isso que eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de ir na igreja, não. Lá na igreja, ninguém me conhece na igreja. Lá na igreja, eu entro, saio, até que a pastora é legalzinha, né? Mas grita demais. Aí, né? Mas eu tenho que ir para outro lugar, onde eu sou afamado. Por isso que eu não tenho tempo de ir na igreja. Me dá uma preguiça de ir na igreja, gente. Agora me chama para o futebol. Oração, nem. Se tiver oração e futebol na sexta, conta comigo no futebol. E churrasco? Churrasco. Qualquer hora que você me chamar, eu vou. Mas não chama para estudo bíblico, nem para oração. Já passei desse naipe. Ei, 40 anos de crente, o que você quer? Ficar lendo Bíblia? Trocar churrasco por oração? Trocar estudo bíblico por uma foto lá na... Não. Irmãos, isso é objetivo errado. Sabe, irmãos, quando a gente fala de aparência, a gente lembra de Saul. Saul tinha uma aparência exorbitante, impactante. A aparência de Saul era linda e impotente. Era fenomenal. Tanto é que alguém falou, ele tem que ser nosso rei. Ele tem que ser o nosso rei. Ele tem postura, ele sabe falar.
Ele sabe se vestir. O Davizinho fica lá no meio das ovelhas, sabe nada não, ele só fica dando glória a Deus, aleluia. Vai levar a gente lá. Agora o bom é Saul. Saul assim, ó, por onde ele passa. Outro dia eu vi ele lá na Tubal Vilela. Gente do céu, tanto de autógrafo. Quero aquele que seja nosso rei. Mas irmãos, está escrito aí em eu acho que é 1 Crônicas, capítulo 10. 1 Crônicas, deixa eu ver aqui. Vamos lá, capítulo 10. Não é segundo Crônicas, capítulo 10. Do versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 7. É primeira mesmo. É primeira, viu, irmão? 1 Crônicas, capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Depois você lê na sua casa, irmãos, mas aqui fala um pouco da beleza desse homem, da aparência dele que fazia diferença. O tema é um poder que vai além das aparências. A aparência de Saul dava a ele poder. A aparência de Saul dava a ele influência. Onde ele chegava, o cara chegou. Tem gente que tem uma aparência que onde chega parece que, sim ou não? Tem uma postura, irmãos, é até bonito, mas isso não sustenta. Depois você lê lá em 1 de Crônicas. Sabe por quê, amados? Essa linda aparência de Saul, essa beleza toda externa de Saul, não impediu ele, de nos últimos dias da vida dele, quando a coisa apertou, sabe quem que ele foi procurar? Feiticeiras. Era só capa. O coração dele estava longe de Deus. Olha aí em 1 de Samuel. 1 de Samuel, não vou ler tudo, né? Na sua casa também você lê, capítulo 28. 1 Samuel 28:6, Riquelme. 28:6. Olha aí, ó. Aquele homem bonito, o rei de Israel, a aparência dele deu poder para ele chegar a ser rei. A aparência exterior, amados, ela inspira, ela dá poder, mas ela não te sustenta na hora das dificuldades. Ele aqui estava numa batalha. A Bíblia diz, depois você lê na sua casa, que ele consultou Deus, mas Deus ficou calado. Ah, Deus ficou calado? Então eu vou procurar um feiticeiro, porque ele servia a Deus só por fora. Quando o coração é todo de Deus, quando o nosso coração está conectado com o Pai, eu oro, o Senhor ficou em silêncio, Ele sabe o que Ele está fazendo, aleluia, vou continuar com Ele. Pedi uma bênção, Deus falou que não, aleluia, Ele é o meu Pai e sabe de tudo, vou continuar amando. Mas Saul fez diferente, está escrito aqui, ó. Saul consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. 7. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que seja médium ou feiticeira, para que eu a consulte. Eles disseram: tem uma lá em Endor. E eles foram lá e buscaram essa feiticeira. E agora Saul, aquela aparência, não sustentou ele. Olha essa frase, a segunda frase. Uma linda aparência, sem a essência de Deus, nos leva à morte espiritual. Vamos falar juntos? Uma linda aparência, sem a essência de Deus, nos leva a uma morte espiritual. Tem que ter essência. Pode aplaudir o Senhor. Tem que ter essência. Saul perdeu a essência do Senhor na vida dele. Foi ungido rei, mas perdeu, esvaziou.
E ele morre, não só fisicamente, ele morreu espiritualmente também, que é a morte, é a pior morte. A morte física aqui da nossa carne, porque isso aqui é pó, vai voltar ao pó, todos nós vamos passar por ela. Mas a morte espiritual é uma eternidade, deixa eu repetir. A morte espiritual é uma eternidade longe de Deus. Isso é terrível, igreja. Irmãos, quero estar falando também de uma outra pessoa na Bíblia que tinha uma aparência maravilhosa, mas que no final não conseguiu ser sustentado por essa aparência. A Bíblia vem nos falando, queridos, do rei, de um rei. Quero que você abra aí comigo, Esther, livro de Esther. O rei Artaxerxes, Neemias, Esther, diz assim, no 7º dia, quando o rei Xerxes, o Artaxerxes, estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Neumã, Bistá, Arbona, Bictá, Abaquitá, Zetar e Carcas, que trouxesse à sua presença a rainha Vaste, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos seus nobres a beleza dela. A aparência dela era maravilhosa e o rei queria mostrar o quanto ela era bonita. Versículo 12. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vaste, ela se recusou a ir. E o rei ficou furioso e indignado. E eu coloquei essa frase aqui, irmãos, onde a aparência física é ostentada como demonstração de poder, princípios de valores espirituais são esquecidos. Se já estiver aqui, lê comigo. Onde a aparência física é ostentada como demonstração de poder, então naquela casa do rei Xerxes, o que prevalecia era a aparência. Depois você lê que no início do capítulo 1, ele fez uma festa de vários dias, e ele estava bêbado, todo mundo bêbado. Então ele manda um recado para a esposa, manda os empregados, falar para a rainha: venha se apresentar para os meus amigos. Que marido é esse? Que marido é esse que expõe a esposa ao ridículo? Mas o rei Artaxerxes, ele era um homem que estava dominado pelo poder da aparência. A aparência física, ela gera poder, mas é poder de morte quando perde a essência de Deus. Esse homem estava totalmente fora da essência. E ele traz para dentro da casa dele a destruição. Traz a minha mulher, ele bêbado, todo mundo bêbado, irmãos. Manda ela pôr coroa, pôr melhor vestido e vem aqui desfilar. Para que todos saibam a minha ostentação, a minha beleza. E a Vasti recusou. Ela falou: eu não vou. E isso ofendeu demais o rei, porque ele estava apegado à aparência, a uma aparência momentânea. E ele traz para dentro da casa dele a destruição. E valores espirituais, valores de respeito, de honra, são quebrados ali dentro daquela casa. Quantos casamentos, quantos filhos, quantos pais estão em desarmonia uns com os outros por causa do maldito excesso de aparência. Quer fazer as coisas para aparecer e vai se perdendo. E aí depois você lê na história, ela é destituída do cargo, e vira todo um transtorno ali, mas tudo fazia parte do plano de Deus para Esther, uma menina que não tinha nada a ver, uma menina que não tinha aparência.
A Esther entra na história, ela não tinha aparência de beleza física, mas ela tinha a essência de Deus. E ela toma o lugar dessa Vasti, e ela se torna a libertadora do povo de Deus. Levanta sua mão direita, não importa onde você nasceu, não importa a roupa que você veste, não importa o momento difícil que você está passando, a glória de Deus vai te exaltar, e você vai fazer a diferença. Mas a aparência, irmãos, o poder, aliás, o poder que vai além das aparências, é esse poder que Deus quer ministrar na minha vida e na sua vida hoje. Semana passada pela manhã, o pastor Eduardo falou muito bem da aparência dos fariseus e saduceus. Dos fariseus. Era um povo que rotava a santidade. Era um povo que adorava as saudações nas praças. Eram os religiosos da época que queriam demonstrar uma santidade, que julgava. Você está comendo sem lavar as mãos? Você não lavou as mãos para comer? Esse tipo de gente, como diz o pastor hoje de manhã, era um povo chato, coisinha. Os fariseus, eles viviam caçando alguma coisa para julgar, para trazer peso sobre o povo. E aí o Senhor Jesus condenou a doutrina dos fariseus. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para condenar? E eu trago aqui a quarta frase. Atitudes religiosas sem um compromisso genuíno com Cristo não tem a essência do céu, tem cheiro de morte. Diga misericórdia. Vamos ler juntos? Atitudes religiosas. Espera um pouquinho. Atitudes religiosas. Eu dou o dízimo, eu oro, eu canto, eu pulo, eu faço isso. Vamos continuar. Sem um compromisso genuíno com Cristo, não tem a essência do céu, tem cheiro de morte. Que Deus tenha misericórdia de nós. E aí, irmãos, eu quero que você vá em Isaías, capítulo 53. Isaías 53 fala do poder que vai além das aparências. Capítulo 53, eu quero ler com os irmãos. O versículo, todo o capítulo, né? Mas nós vamos ler aqui apenas o versículo 53. O versículo 3. Versículo 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como ele cresceu diante do Senhor, né? Meu Deus, meu óculos aqui. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída de uma terra. Ele não tinha. Oi, igreja? Ele, na minha Bíblia está aí, não tinha qualquer beleza ou majestade. Ele não tinha. Não havia nele, não havia em sua aparência nada para que o desejássemos. Está falando de quem, irmãos? De Jesus. Ele foi crescendo diante de Deus, como a raiz numa terra seca, olha aí. Não tinha nenhuma beleza física. Quando Jesus andou nessa terra, amados, como homem, o Isaías fala que ele não tinha nenhuma beleza que o desejássemos. Ele não tinha aparência de rei. Ele não tinha aparência bonita. Não era prazeroso falar, eu sigo Jesus. Tanto é que Judas vendeu ele. Esse aí vai ser rei não. Esse aí não é rei não. Porque ele não tinha aparência física, mas ele tinha o poder que transformou muitas vidas. Ele foi por uma cruz em compromisso com o Pai. A Bíblia diz aqui em Atos,
A Bíblia diz aqui em Atos, capítulo 10, 38, que ele andava por toda parte fazendo bem. Ele não tinha aparência física, mas por onde ele passava, ele fazia o bem. 10:38 de Atos. Ele curava os enfermos, ele libertava os oprimidos, ele proclamou o ano aceitável do Senhor. Ele foi na cruz, ele foi para a cruz, aliás, no meu lugar e no seu lugar. E esse poder que estava em Jesus, irmãos, não vinha do físico dele. Era um poder que emanava do trono de Deus. E é esse poder que está aqui hoje à minha disposição e à sua disposição. Olha essa frase. O poder de Jesus não emanava de uma aparência física extraordinária, e sim de um relacionamento genuíno com o Pai. Quem quer esse poder? Amém? É o poder que nos faz amar aquele que parece que não merece amor. É o poder que nos faz falar bom dia para quem a gente nem conhece. É o poder que nos faz, irmãos, dar um alimento, dar um aperto de mão para alguém. Esse poder não vem de uma aparência falida, mas de um relacionamento com o Senhor. Aí Jesus aqui nessa terra, quem olhava, o Isaías falou, quem olhava para ele não via nenhuma aparência que pudesse ser de grande valor. Um médico a respeito da morte, da figura de Jesus na cruz, um médico falou, irmãos, que Jesus ficou com a aparência de monstro ali na cruz. Ele ficou desfigurado na cruz. Isso vem nos falar o quê? Que nós não podemos, nós não precisamos adorar, ficar focado, perder os nossos dias de sono, nos cansar para cuidar da aparência. Vamos buscar um relacionamento genuíno com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, lá em Filipenses diz, que Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. O nome dele é Alfa e Ômega, princípio e fim. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. O nome dele é Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O nome dele é Leão da tribo de Judá. O nome dele é Já. O nome dele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Todo-Poderoso. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir a Ele. E aí nós chegamos ao final desta série. E eu tenho algumas perguntas para os irmãos. Será que essa série mudou algo em nós? A partir de hoje, o que vai fazer diferença no nosso comportamento, nas nossas atitudes? Será que o nosso tempo de leitura da Bíblia teve alguma mudança? Será que a nossa maneira de tratar os outros teve alguma mudança? Desde o final do ano, Deus vem falando comigo, Eliana, eu vou mudar a rota do seu coração. E eu não entendia, mas eu me apeguei a essa palavra. E eu dizia, Pai, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando, não, mas o Senhor falou. Desde o final do ano passado, eu vou mudar a rota do seu coração. Irmãos, e de quinta-feira para cá, quarta ou quinta-feira, o Senhor trouxe clareza. É desse jeito, Eliana, que eu vou mudar a rota do seu coração. E é tão lindo, irmãos, quando a gente permite que Deus nos leve a um nível mais profundo com Ele.
O céu é uma realidade. Jesus está voltando. Nós não podemos ficar, irmãos, somente envolvidos com as coisas dessa terra. Tudo é legítimo. Tudo é legítimo. Eu trabalho, eu descanso, eu passeio, eu alimento. Tudo isso é legítimo. Mas nós não podemos esquecer que o céu é uma realidade. Nós não podemos distrair, nós não podemos negligenciar o nosso relacionamento com Jesus, igreja. Nós não podemos nos permitir usar máscaras, usar aparência diante do Senhor. Vamos permitir Ele rasgar o nosso coração e tratar conosco. Se tem algo na sua vida que você está lutando para vencer, para de lutar sozinho. Ponha-se diante do Pai. Lança-se aos pés de Jesus. Ele é o nosso ajudador. Se você está lutando contra algum vício, se você está lutando contra um mau comportamento, Deus está falando aqui, em casa também. Se você está lutando contra alguma atitude negativa da sua vida, pare de lutar sozinho, entregue-se ao Senhor. Ele é o nosso ajudador, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Ele é amigo, Ele é Pai, Ele é Salvador, Ele é Senhor. E o que Ele mais quer, amados, é que a gente tenha vida abundante aqui na terra e a vida eterna com Ele no céu. Ele quer nos sarar para a gente viver e viver bem aqui na terra. Não, pastora, está tudo bem. Eu estou sobrevivendo. Deus não quer que a gente sobreviva. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Nós temos que mudar de lado hoje. Curva a sua cabeça. Eu quero perguntar, tem alguém aqui que quer receber Jesus Cristo como seu Salvador? Dê um sinal com a sua mão. Você que nos visita e você quer que a gente faça essa oração para você ser salvo em Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Mais alguém? Quantos aqui quer receber Jesus Cristo como seu Salvador? É entregar a vida para aquele que já deu a vida para você, por você. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui que estava desviado e quer reconciliar com o Senhor? Dê um sinal com a sua mão. Você estava afastado da presença de Deus e quer reconciliar hoje. É você e o Pai. Tem alguém? Irmã Solange, então vamos orar por essa amada. Põe a mão aí no coração dela, em nome de Jesus. Senhor, nós te apresentamos essa querida, hoje pela primeira vez na igreja. Ela está te recebendo como o único e suficiente Salvador dela. Querido Espírito Santo, que ela venha ter um novo caminhar a partir de hoje. Ela tem passado por tantas lutas, ela tem passado por deserto, Pai. E o Senhor está honrando a irmã Kelly, o irmão André, que trouxeram essa vida hoje na tua casa. E nós te abençoamos, preciosa Vilma, nós te abençoamos. E declaramos que o seu nome está sendo agora escrito no livro da vida. No livro da vida, para que você tenha a salvação. Nós oramos por esses que estão reconciliando, no nome de Jesus. Reconcilia-te com o Pai, reconcilia-te com o Pai, para receber de volta o renovo, a alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja viva? Vamos aplaudir Jesus? Vamos aplaudir Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Agora você vai orar por você. E no final dessa série, se você puder, tá? Só se você puder, senão você fica de pé ou sentado. Mas quem puder, nós vamos nos ajoelhar. Hoje nós estamos encerrando essa série. E você vai colocar o seu coração diante do Senhor. E vai falar: Senhor,
Eu não quero viver de aparências. Eu quero o poder que vai além das aparências. Olha para mim, igreja. Esse poder vai te capacitar a entrar em lugares de cabeça erguida. Ah, mas você não está com brinco, você não está com isso. Não, tem um poder que vai além das aparências. Então, se você puder, você vai se ajoelhar alguns instantes. Se não, fica sobre os seus pés. Pode ajoelhar aqui no altar, viu, irmãos? Nós vamos fazer agora a entrega do nosso coração. Aleluia. Fica sobre os seus pés, se você não puder ajoelhar. Se inclina diante do Pai. Aleluia. 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 Oh Deus. E outros em seus cavaleiros. Diga que você confia nele, querido. Muitos te louvam com lábios. Você em casa também, se você quiser se ajoelhar. Coração dividido. Não queremos ter coração dividido, Espírito Santo. Dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real. Tão ocupado com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo. Aleluia, faz arder de novo, Senhor. Queremos voltar ao primeiro amor, papai. Queremos voltar ao genuíno compromisso. O compromisso com a leitura da Bíblia. O compromisso com a oração. Oh Deus, queremos voltar ao compromisso do evangelismo, ganhar o perdido. Queremos voltar, Senhor, à prática das primeiras obras. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração. Rabaracangarabalabaxara. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja. Cadê você que está aqui? Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Desperta-nos, ó Deus, aviva-nos de novo. Tira todo o peso, tira todo o desânimo, tira toda a fraqueza. Desperta-nos, ó Deus. Queremos viver uma nova unção com o Senhor e no Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Reacenda a chama da entrega, do louvor, da obediência, da fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vem nos restaurar, receba desse poder que restaura, querido. Receba desse poder. Se você pode, vai se colocando sobre os seus pés. Vai se colocando sobre os seus pés aí e recebendo o poder. Esse poder que te leva além. é você que faz parte dessa geração. Levante a tua voz e diga isso. Levanta essa. Desperta a igreja. E faz arder. Faz
Os pastores e obreiros estão orando por você. Vai se entregando a Deus. Vai se entregando a Deus sem reserva. Vai se entregando ao Senhor sem reserva. Vai recebendo o batismo no Espírito Santo. Vai recebendo ânimo novo. Vai adorando a Ele. Pode abrir os seus lábios e glorificar a Ele. E glorificar a Ele. E glorificar a Ele. E glorificar a Ele. Tem muita unção aqui para você, querido. O Senhor te anima do alto da cabeça à planta dos pés. Ele te aviva para o recomeço. Ele te renova. Ele é o teu Deus. Ele te chamou. Ele decidiu. Ele decidiu te escolher. Foi iniciativa dele. Foi iniciativa dele te trazer para perto, colocar em você essa unção, esse poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero que você aproxime aí do seu familiar ou de um amigo, e você vamos orar uns pelos outros agora. Família, se você está com a sua família, aproxima da família agora, e os pastores vão estar passando por aí e abençoando a sua casa, impondo as mãos sobre a sua família. Aleluia. Isso, vai glorificando o Senhor, vai glorificando o Senhor, vai glorificando o Senhor. Você e a sua casa está esperando a volta de Jesus. Não querem mais pregar, porque pararam de falar no céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vida de Deus dentro da sua casa. Todo espírito de morte, todo espírito de maldição não prevalece dentro da sua casa. Há um poder que vai além das aparências. A sua casa pode ser simples, mas o poder de Deus está ali. Os seus móveis podem ser simples, mas o poder de Deus está ali. A sua vestimenta pode ser simples, mas o poder de Deus está ali. Oh, a sua comida não parece manjar, não parece comida dos reis, mas a presença de Deus está ali. Poder de vida, de cura, de transformação. Xarabarabalabarabara, Erramanacondarabalabará, Rechore-balabará. Casa abençoada, família abençoada. Glória a Deus, glória a Deus. Querido Espírito Santo, com as minhas mãos estendidas eu declaro cada família que está abraçada aqui agora, cada casa aqui representada, eu declaro a bênção, o favor e a bondade do Senhor. Diga após mim: eu e a minha casa estamos aliançados com o poder de Jesus, que vai além das aparências. Diga em nome de Jesus: o que depender de mim, eu e a minha família, nesta terra, vamos prosperar e vamos fazer a diferença. Assim seja, amém, glória a Deus. Dá aí um abraço, vamos aplaudir Jesus, né?